Capítulo 16. A volta para casa. Quando o sino badalou 3 vezes naquela manhã, todos começaram a mexer as pernas, pulando da cama. O mar estava agitado, e Piuí, o contramestre, andava entre eles com um cabo de corda na mão e mastigando tabaco. Todos vestiram roupas de pirata, cortadas no joelho, fizeram a barba e saltaram para o convés, movimentando-se como verdadeiros homens do mar, ajeitando as calças largas. Não é preciso dizer quem era o capitão. Bicudo e João eram o primeiro e o segundo ajudantes. Havia uma menina a bordo. O resto eram apenas simples marinheiros que dormiam no castelo de proa. Peter já havia sido colocado no leme, mas reuniu todos os marinheiros e fez um pequeno discurso. Disse que esperava que cumprissem seu dever como homens de corações valentes, mas que sabia que eles eram apenas a escória do rio e da costa do ouro, e que se o desobedecesse, iam levar umas chicotadas. As palavras rudes e estridentes foram compreendidas pelos marinheiros, e eles aclamaram com entusiasmo. Então, Peter deu algumas ordens curtas e afiadas, e o navio girou na direção contrária, encaminhando-se para o continente. Depois de consultar o mapa de bordo, o capitão Pan calculou que, se aquele bom tempo durasse, deveriam atingir os Açores por volta do dia 21 de junho. Depois, seria mais rápido ir voando. Alguns dos meninos queriam que aquele fosse um navio honesto, e outros eram a favor de mantê-lo como um navio pirata. Mas o capitão os tratava como se fossem cães, e não se atreveram a expressar seus desejos para ele. Mesmo que falassem todos juntos, a obediência instantânea era a única atitude segura. Pelé conseguiu levar uma dúzia de chibatadas ao olhar espantado, quando o capitão ordenou que ele medisse a profundidade da água. O sentimento geral era que Peter estava sendo honesto naquele momento, para acalmar as suspeitas de Wendy, mas que isso poderia mudar quando a roupa nova que ela estava costurando para ele ficasse pronta. O que ela fazia contra sua vontade, usando algumas das roupas mais perversas de gancho. Mais tarde, todos comentaram, sussurrando, que na primeira noite que Peter vestiu essa roupa, ele ficou sentado na cabine com um charuto de gancho na boca e uma mão fechada com o dedo indicador para fora, dobrado de forma ameaçadora, como se fosse um gancho. Mas em vez de vigiar o navio, devemos retornar para aquela casa desolada do qual 3 dos nossos personagens haviam voado sem dó nem piedade há tanto tempo. Parece uma vergonha termos negligenciado o número 14 todo esse tempo, e ainda podemos ter certeza de que a senhora Darly não nos culpa. Se tivéssemos voltado mais cedo para olhar para ela com compaixão e tristeza, ela provavelmente teria gritado: "Não sejam tolos, que importância tenho eu? Voltem e fiquem de olho nas crianças." Enquanto as mães se comportarem assim, os filhos vão se aproveitar delas. Podem apostar nisso. Mesmo agora, nós só vamos nos aventurar a entrar naquele quarto que conhecemos tão bem porque seus ocupantes legítimos estão a caminho de casa. Estamos simplesmente chegando na frente deles para ver se suas camas estão feitas e arejadas e nos certificarmos de que o senhor e a senhora Darly não vai sair esta noite. Nós não passamos de meros servos. Por que diabos as camas deveriam estar feitas e arejadas, visto que os Greys as abandonaram com tanta pressa, sem nem olhar para trás? Não seria uma boa lição se voltassem e descobrissem que seus pais foram passar o fim de semana no campo? Seria a lição de que eles precisavam, desde que os conhecemos. Mas se tivéssemos arranjado as coisas assim, a senhora Darly nunca nos perdoaria.
Uma coisa que eu gostaria imensamente de fazer, do jeito que nós, autores, sabemos, é dizer a ela que as crianças estão voltando, que na verdade eles estarão aqui na quinta-feira da próxima semana. Isso esfregaria completamente a surpresa que o Andy, João e Miguel estão aguardando com tanta angústia. Eles estão planejando isso no navio. A emoção da mãe, o grito de alegria do pai, o salto de Naná para abraçá-los primeiro, quando eles deveriam estar preparados é para arrumar um bom esconderijo e evitar uma boa surra. Como seria delicioso esfregar tudo e dar a notícia com antecedência. Assim, quando eles entrassem pomposamente no quarto, a senhora Darling não daria nem mesmo um beijo em um Andy. E o senhor Darling exclamaria de mau humor: "Ah, aqui estão aqueles meninos de novo." No entanto, não receberíamos agradecimentos por isso. Já estamos começando a conhecer melhor a senhora Darling e podemos ter certeza de que ela nos censuraria por privarmos seus filhos desse pequeno prazer. Mas, minha querida senhora, serão 10 dias até quinta-feira da próxima semana. Então, se contarmos tudo, a senhora terá 10 dias a menos de tristeza. Sim, mas a que preço? Privaria as crianças de 10 minutos de felicidade. Se você olhar por esse lado, e de que outra forma poderia ver isso? Como vê, essa mulher não tinha nenhum orgulho. Eu tinha a intenção de dizer coisas extraordinariamente agradáveis sobre ela, mas eu a desprezo, e agora não vou dizer coisa alguma. Ninguém precisa realmente dizer a ela para deixar as coisas prontas, pois tudo já está pronto. Todas as camas estão arrumadas, e ela nunca saiu de casa. E veja só, a janela está aberta. Nós não servimos de nada para ela e poderíamos muito bem voltar para o navio. No entanto, já que estamos aqui, podemos também ficar mais um pouco e dar uma olhada nas coisas. É isso que somos, simples observadores. Ninguém realmente nos quer. Então, vamos assistir tudo e dizer coisas maldosas, na esperança de que algum deles se magoe. A única mudança a ser vista no quarto das crianças é que entre as 9 da manhã e as 6 da tarde, a casinha do cachorro não está mais lá. Quando as crianças foram embora, o Sr. Darling sentiu na alma que toda a culpa era dele por ter acorrentado Naná no quintal, e que, do primeiro ao último momento, ela tinha sido mais sábia do que ele. É claro que, como já vimos, o Sr. Darling era um homem bastante simples. De fato, ele poderia se passar por um menino novamente, se tivesse sido capaz de se livrar de sua careca. Mas também tinha um nobre senso de justiça e uma coragem de leão para fazer o que lhe parecia certo. E após a fuga das crianças, pensou com muito cuidado na questão e resolveu andar de quatro e entrar na casinha do cachorro, sempre que a senhora Darling pedia que ele saísse dali. Respondia tristemente, mas com firmeza: "Não, minha querida, este é o meu lugar." Na amargura do remorso, jurou que nunca deixaria a casinha do cachorro até que seus filhos voltassem. Claro que isso era uma grande pena, mas tudo que o Sr. Darling fazia tinha que ser em excesso. De outra maneira, ele acabava desistindo logo. Depois desse dia, nunca houve um homem mais humilde do que o antes orgulhoso George Darling, que passava as noites dentro da casinha do cachorro, conversando com a esposa sobre seus filhos e sobre todas as coisas boas de suas vidas. Seu respeito por Naná era muito comovente. Ele não a deixava mais entrar na casinha, mas em todos os outros assuntos, realizava seus desejos sem discutir. Seu respeito por Naná era muito comovente. Ele não a deixava mais entrar na casinha, mas em todos os outros assuntos, realizava seus desejos sem discutir. Todas as manhãs, a casinha era transportada com o Sr. Darling dentro até um táxi que o conduzia ao seu escritório.
e ele voltava para casa às 6 da tarde da mesma maneira. A força de caráter desse homem pode ser percebida claramente se nos lembrarmos de quão sensível ele era à opinião dos vizinhos. Agora, cada movimento desse homem chamava atenção. No fundo, aquilo deve ter sido uma tortura. Mas ele conservava uma aparência calma. Mesmo quando as crianças que passavam pela rua riam de sua pequena casa, e ele sempre tirava o chapéu com cortesia para qualquer senhora que olhasse para dentro. Pode ter parecido uma coisa de maluco, mas foi magnífica. Logo o motivo de seu comportamento foi descoberto, e o grande coração do público foi tocado. As multidões seguiam o táxi do Sr. Darn, aclamando-o com ardor. Meninas bonitas escalavam o carro para pedir seu autógrafo. Entrevistas foram publicadas nos melhores jornais e a alta sociedade o convidou para jantar, dizendo: venha na casinha. Naquela agitada semana de quinta-feira, a Sra. Darcy estava no quarto das crianças, esperando a volta de George para casa, com uma expressão muito triste. Agora que olhamos para ela de perto, nos lembramos de sua alegria nos velhos tempos, a qual desapareceu totalmente, só porque ela perdeu seus filhinhos. Acho que não poderei mais lhe dizer coisas maldosas. Ela não tinha culpa de gostar tanto daquelas crianças levadas. Olhe só para ela agora, dormindo em sua cadeira. O cantinho da boca, que é a primeira coisa que a gente vê, está quase murcho. Sua mão se move inquieta sobre o peito, como se ela sentisse uma dor ali. Alguns acham que Peter é melhor, e alguns acham que a Wendy é melhor, mas eu gosto mais da Sra. Darcy. Suponhamos que, para fazê-la feliz, eu sussurrasse no seu ouvido, enquanto ela dorme, que seus peixinhos estão voltando. Nesse momento, eles estão a apenas 3 quilômetros da janela e voando rápido, mas tudo o que precisamos sussurrar é que estão a caminho. Vamos lá. É uma pena que tenhamos feito isso, porque a Sra. Darcy acordou de uma só vez e começou a chamar o nome das crianças. E não havia ninguém no quarto, somente Naná. Ah, Naná, eu sonhei que meus queridos estavam voltando para casa. Naná tinha olhos de choro, mas tudo o que podia fazer era colocar a pata suavemente no colo de sua dona. Elas estavam sentadas assim, juntas, quando a casinha foi trazida de volta. No momento em que o Sr. Darcy coloca a cabeça para fora para beijar sua esposa, podemos ver que seu rosto está mais abatido do que antes, mas ele tem uma expressão mais suave. Ele deu seu chapéu para Lisa, que o pegou com desprezo, porque não tinha imaginação e era incapaz de entender os motivos daquele homem para agir assim. Do lado de fora, a multidão que acompanhara o táxi ainda fazia barulho, e o Sr. Darcy não ficou indiferente à agitação. Ouça isso, disse. É gratificante. Um bando de moleques, disse Lisa com desdém. Havia vários adultos hoje, garantiu ele com leve rubor. Mas quando a criada sacudiu a cabeça, o Sr. Darcy não teve nenhuma palavra de censura para ela. O sucesso social não o tinha esfragado, só o tornará mais doce. Durante algum tempo, ele se sentou com a cabeça para fora da casinha, conversando com a Sra. Darcy sobre esse sucesso e apertando sua mão com tranquilidade. Foi quando ela disse que esperava que aquilo não lhe subisse a cabeça. Mas se eu fosse um homem fraco, disse ele, meu Deus, se eu fosse um homem fraco. E George, disse ela timidamente, você continua cheio de remorso como sempre, não é? Cheio de remorso como sempre, minha querida. Veja só a minha punição, viver numa casinha de cachorro. Mas é uma punição, não é, George?
Você tem certeza de que não está gostando disso, meu amor? É claro que ela pediu perdão por desconfiar dele. Então, sentindo-se sonolento, o Sr. Darcy se enroscou dentro da casinha. Você não quer tocar alguma música no piano do quarto das crianças para eu dormir? Perguntou ele. E enquanto ela cruzava o quarto a caminho da sala, ao lado, onde ficava o piano, ele acrescentou sem pensar. E feche essa janela. Estou sentindo uma corrente de ar. Oh, George, nunca me peça para fazer isso. A janela deve sempre permanecer aberta para eles. Sempre, sempre. Agora foi a vez dele de pedir desculpas à esposa. Ela caminhou em direção ao piano e tocou. Ele logo adormeceu, e assim que ele dormiu, o Andy e João e Miguel voaram para dentro do quarto. Ah, não, eu escrevi isso só porque esse foi o plano lindo que os Creis haviam feito antes de nós deixarmos o navio. Mas alguma coisa deve ter acontecido nesse meio tempo, porque não foram eles que entraram voando, e sim Peter e Sininho. As primeiras palavras de Peter explicam tudo. Rápido, Sininho, murmurou ele. Feche a janela e coloque trancas. Isso mesmo. Agora você e eu saímos pela porta. E quando o Andy chegar, vai pensar que a mãe dela trancou todo mundo do lado de fora. E então ela vai ter que voltar comigo. Agora entendo o que me intrigou até agora. Porque, quando matou os piratas, Peter não voltou para a ilha e deixou o Sininho escoltar as crianças para o continente. Esse Crook estava na sua cabeça o tempo todo. Em vez de sentir que estava se comportando mal, Peter dançava de alegria. Depois olhou para o quarto, ao lado para ver quem estava tocando piano. Ao ver quem era, sussurrou para Sininho. É a mãe de Wendy. Ela é uma senhora muito bonita, mas não tão bonita quanto a minha mãe. Sua boca é cheia de dedais, mas não tão cheia como a da minha mãe. É claro que Peter não sabia nada sobre sua mãe, mas às vezes ele se gabava dela. Ele também não sabia nada sobre aquela música que se chamava Larga-se Lar, mas sabia que ela estava dizendo: volte, Wendy, Wendy, Wendy. Então exclamou entusiasmado: você nunca verá o Wendy novamente, senhor, pois a janela está trancada. Ele olhou para a sala novamente, para ver por que a música tinha parado, e viu que a senhora Darling tinha deitado a cabeça sobre o piano e que 2 lágrimas brotavam de seus olhos. Ela quer que eu descranque a janela, pensou Peter, mas não vou fazer isso. Não vou. Olhou novamente para ela, e as lágrimas ainda estavam lá. Outras 2 tinham tomado seu lugar. Ela gosta muito de Wendy, disse Peter para si mesmo. Agora estava zangado com a senhora Darling, por ela não perceber porque não podia ter o Wendy. A razão era tão simples. Também gosto dela, e só um de nós pode ficar com ela, senhora. Mas a senhora não se consolava, e Peter estava infeliz. Parou de olhar para ela, mas mesmo assim não conseguiu sair de perto. Ele pulou e fez caras engraçadas, mas quando parou foi como se ela estivesse dentro dele, pedindo. Ah, tudo bem, disse ele finalmente. Então engoliu em seco e abriu a janela. Vamos, Sininho, exclamou, zombando das leis da natureza. Nós não queremos nenhuma mãe boboa. E saiu voando para longe. Dessa forma, o Andy, João e Miguel, no final das contas, encontraram a janela aberta. O que, é claro, era mais do que mereciam. Pousaram no chão, quase sem nenhuma vergonha do que tinham feito. E Miguel, mais novo, já tinha se esquecido da própria casa. João, disse ele, olhando ao redor, cheio de dúvidas. Acho que já estive aqui antes. É claro que você já esteve, seu burro. Ali está sua cama. Então é isso, disse Miguel, mas sem muita convicção. Olhe só, disse João, a casinha, e correu para olhar dentro dela. Talvez Naná esteja lá dentro,
disse o Andy. Mas João soltou um assobio. Opa, disse ele. Tem um homem dentro dela. É o papai, exclamou o Andy. Deixa eu ver o papai, pediu Miguel ansioso, e deu uma boa olhada dentro da casinha. Ele não é tão grande como o pirata que eu matei, disse ele, tão francamente desapontado, que estou feliz por o Sr. Darley estar dormindo. Seria muito triste se essas tivessem sido as primeiras palavras que ouvisse seu pequeno Miguel dizer. O Andy e João estavam um pouco surpresos de encontrar o pai na casinha do cachorro. Certamente, disse João, como alguém que tivesse perdido a fé em sua memória. Ele não costumava dormir na casinha, não é? João, disse o Andy hesitante. Talvez a gente não se lembre tão bem da nossa vida de antes como pensávamos. Os dois sentiram calafrio e foi bem feito para eles. É muito descuido da mamãe, disse o patife do João, não estar aqui quando voltamos. Foi nesse momento que a senhora Darley recomeçou a tocar. É a mamãe, disse o Andy, espiando na sala ao lado. É mesmo, disse João. Então você não é nossa mãe de verdade, Andy? Perguntou Miguel, que devia estar com sono. Minha nossa, exclamou Andy, sentindo realmente pela primeira vez uma pontada de remorso por ter partido. Já estava mais do que na hora da gente voltar para casa. Vamos entrar na sala bem devagar. E papá, os olhos dela com as mãos, sugeriu João. Mas o Andy achou que eles deviam dar a alegre notícia de um jeito mais delicado. E teve uma ideia melhor. Vamos deitar em nossas camas. E quando ela entrar, vai ser como se nunca tivéssemos saído daqui. E foi assim. Quando a senhora Darley voltou para o quarto para ver se seu marido estava dormindo, todas as camas estavam ocupadas. As crianças esperaram seu grito de alegria, mas ele não veio. Ela os viu, mas não acreditou que estivessem lá. Você sabe, em seus sonhos, a senhora Darley tinha visto os filhos em suas camas com tanta frequência que pensou que estivesse apenas sonhando mais uma vez. Sentou-se na cadeira, ao lado do fogo, onde antigamente cuidava das crianças. Elas não conseguiam entender isso, e um medo gelado caiu sobre os três. Mamãe? Exclamou o Andy. É o Andy? Disse a senhora Darley, achando ainda que era um sonho. Mamãe. É o João? Disse ela. Mamãe, exclamou Miguel. Agora ele já sabia quem era sua mãe. É o Miguel, disse a senhora Darley, e estendeu os braços para os três filhos egoístas, que pensou que nunca mais abraçaria de novo, mas abraçou sim, porque o Andy, João e Miguel, que tinham deslizado para fora da cama, correram para ela. Jorge, Jorge, chamou a senhora Darley, quando finalmente conseguiu falar. E o Sr. Darley acordou para compartilhar sua felicidade. E Naná veio correndo para dentro. Não poderia haver uma cena mais bonita de se ver. Mas não havia ninguém para vê-la, exceto um garotinho que olhava pela janela. Ele já tinha experimentado muitos deslumbramentos que as outras crianças nunca poderiam imaginar, mas o que estava olhando pela janela era a única alegria da qual sempre seria excluído. Capítulo 17. Quando o Andy cresceu. Espero que você queira saber o que aconteceu com os outros meninos. Eles ficaram esperando lá embaixo, para que o Andy tivesse tempo de falar sobre eles com os pais. E quando já tinha contado até 500, foram lá para cima. Foram pela escada porque pensavam que isso causaria uma melhor impressão. Ficaram em fila na frente da senhora Darley, com os chapéus na mão, e desejando que não tivessem usando suas roupas de pirata.
Deveriam ter olhado também para o Sr. Darcy, mas se esqueceram dele. É claro que a Sra. Darcy disse de imediato que ficaria com todos, mas o Sr. Darcy estava curiosamente deprimido, e perceberam que ele considerava 6 um número especialmente grande. Devo dizer, falou ele para o Wendy, que você não faz as coisas pela metade. E esse comentário irritado foi considerado pelos gêmeos como dirigido a eles. O primeiro gêmeo era o mais orgulhoso e perguntou ruborizado: o senhor acha que não podemos ficar por sermos tantos? Se for isso, senhor, podemos ir embora. Papai, exclamou Wendy, chocado. Mas a nuvenzinha ainda estava sobre a cabeça do Sr. Darcy. Ele sabia que estava se comportando de forma indigna, mas não podia evitar. A gente pode dormir em dupla, disse Bicudo. Eu sempre cortei os cabelos deles, disse Wendy. Jorge, exclamou a Sra. Darcy, chateada por ver seu querido marido agindo de forma tão indigna. Então ele caiu em prantos, e a verdade veio à tona. Estava tão contente quanto ela de ter os filhos de volta, explicou o Sr. Darcy, mas achava que os filhos deviam ter pedido seu consentimento, tanto quanto dela, em vez de tratá-lo como um zero à esquerda em sua própria casa. Eu não acho que seja um zero à esquerda, exclamou Pee-wee imediatamente. Você acha que ele é um zero à esquerda, cabelinho? Não, eu não acho. Você acha que ele é um zero à esquerda, Deleve? Claro que não. Gêmeo, o que você acha? Ficou claro que ninguém achava que ele fosse um zero à esquerda, e ele ficou absurdamente satisfeito e disse que arrumaria espaço para todos na sala de visitas, se coubessem lá. Caberemos lá, senhor, garantiram todos. Então, sigam o líder, exclamou ele alegremente. Porém, vejam bem, eu não tenho certeza de que nós temos uma sala de visitas, mas vamos fingir que temos, e dá tudo na mesma. Upa! E saiu dançando pela casa, e todos os meninos gritavam upa, e dançavam atrás dele, procurando pela sala de visitas. E eu esqueci se eles encontraram ou não. Mas, de qualquer modo, encontraram cantos, e todos os meninos couberam neles. Quanto a Peter, ele viu o Wendy novamente antes de voar. Ele não foi exatamente até a janela, mas roçou nela ao passar, de modo que a menina pudesse abri-la se quisesse e chamá-lo. E foi o que ela fez. Oi, Wendy. Adeus, disse Peter. Oh, querido, você vai embora? Sim. Você não acha, Peter, disse ela hesitante, que gostaria de dizer alguma coisa para os meus pais sobre um assunto muito encantador? Não. Sobre mim, Peter? Não. A Sra. Darcy veio até a janela, porque estava de olho em Wendy, e disse a Peter que tinha adotado todos os outros meninos, e que gostaria de adotá-lo também. Você me mandaria para a escola? Sim. E depois para um escritório? Suponho que sim. Logo eu seria um homem em pouco tempo. Eu não quero ir para a escola aprender coisas sérias, disse ele calorosamente. Eu não quero ser um homem. Ah, mãe de Wendy, se eu acordasse e sentisse que tinha uma barba... Peter, disse Wendy consolando, eu amaria ver você de barba. A Sra. Darcy estendeu os braços para Peter, mas ele a repeliu. Me deixe em paz, moça. Ninguém vai me pegar e me transformar num adulto. Mas onde você vai morar? Com o Sininho, na casa que construímos para o Wendy. As fadas vão colocar a casa lá em cima, entre as copas das árvores, onde elas dormem à noite. Que bonito! Exclamou Wendy, tão ardentemente que a Sra. Darcy segurou-a com força. Eu pensei que todas as fadas haviam morrido, disse a Sra. Darcy. Sempre há uma porção de fadinhas jovens, explicou Wendy, que agora era quase uma autoridade no assunto, porque toda vez que um bebê ri pela primeira vez, nasce uma fada.
E como há sempre novos bebês, também sempre há novas fadas. Elas moram em ninhos nas copas das árvores. As roxas são meninos, as brancas são meninas, e as azuis são bobinhas que não têm certeza do que são. Eu vou me divertir muito, disse Peter, olhando para o Andy. Acho que será muito solitário à noite, disse o Andy, quando você se sentar perto do fogo. Eu vou ter a Sininho. Sininho não dá conta nem de uma 20ª parte das tarefas, lembrou-lhe o Andy um pouco bruscamente. Sua fofoqueira, gritou Sininho de algum lugar por perto. Não importa, disse Peter. Oh, Peter, você sabe que importa. Bem, então venha comigo para a casinha. Posso, mamãe? Certamente que não. Tenho você em casa de novo e quero que fique aqui. Mas ele precisa de uma mãe. E você também, meu amor. Está certo, disse Peter, como se estivesse perguntando aquilo ao Andy apenas por educação. Mas a senhora Darling viu a boca de Peter estremecer e fez uma bela oferta. Deixar o Andy ficar com ele durante uma semana, todos os anos, para fazer sua faxina de primavera. O Andy teria preferido um arranjo mais permanente. E lhe pareceu que a primavera demoraria muito a chegar, mas essa promessa fez com que Peter fosse embora completamente alegre outra vez. Ele não tinha noção de tempo e estava tão cheio de aventuras para viver que tudo que eu lhe contei sobre ele é apenas uma pontinha do começo. Suponho que foi porque o Andy sabia disso que suas últimas palavras para ele foram essas, bem tristes. Você não vai me esquecer, não é, Peter? Antes de chegar a hora da faxina da primavera que vem? É claro que Peter prometeu que não a esqueceria. Depois saiu voando. Levou com ele o beijo da senhora Darling. O beijo que não havia sido de mais ninguém foi obtido por Peter, quase facilmente. Engraçado. Mas ela parecia satisfeita. É claro que todos os meninos foram para a escola. A maioria deles entrou na 3ª classe, mas Delego foi colocado inicialmente na classe 4 e depois para a classe 5. A classe primeira era superior. Antes de fazer uma semana que estavam frequentando a escola, eles perceberam que tinham sido idiotas saindo da ilha, mas agora era tarde demais. Portanto, tiveram que se conformar em ser tão normais quanto eu, você ou qualquer outra pessoa. É triste precisar contar isso, mas aos poucos eles foram perdendo sua capacidade de voar. No começo, Naná amarrava seus pés nos pés da cama para que não pudessem sair voando durante a noite. Uma de suas diversões durante o dia era fingir que caíam dos ônibus em movimento. Como sabe, os ônibus ingleses têm 2 andares, mas com o tempo pararam de puxar as amarras que prendiam seus pés nas camas e descobriram que se machucavam quando caíam dos ônibus. Chegou um ponto em que não conseguiam voar nem para pegar seus chapéus, quando o vento os carregava. Dizia que era falta de prática, mas a verdade é que tinham parado de acreditar. Miguel acreditou por mais tempo do que os outros meninos, embora zombasse dele. Ele estava com Andy quando Peter veio buscá-la no final do 1º ano. Ela voou com Peter, usando a roupa que havia costurado com folhas e pequenas frutas na terra do nunca. E seu único medo era que Peter notasse como a roupa tinha ficado curta. Mas ele nunca notou, porque tinha muita coisa a dizer sobre si mesmo. Ela estava ansiosa para conversar sobre os velhos tempos. Mas novas aventuras tinham enterrado as aventuras antigas na mente do menino. Quem é Capitão Gancho? Perguntou ele com interesse, quando ela falou do seu arqui-inimigo. Você não lembra? Ela perguntou surpresa. Que o matou e salvou as nossas vidas? Eu me esqueço deles depois que os mato, respondeu ele tranquilamente. Quando Andy expressou a esperança duvidosa de que Sininho ficaria contente em vê-lo, Peter disse, quem é Sininho?
Oh, Peter, disse ela chocada. Mas mesmo quando ela explicou quem era Sininho, ele não conseguiu se lembrar. Há muitas fadas, acho que ela nem deve existir mais. E ele deve ter razão, porque fadas não vivem muito. São tão pequenas que um tempo curto parece muito grande para elas. Wendy também ficou chateada por descobrir que o ano que havia passado parecia somente mais um dia para Peter, embora para ela tivesse sido uma longa espera. Mas Peter continuava fascinante como sempre, e os dois se divertiram muito fazendo a faxina da primavera na casinha que ficava na copa das árvores. No ano seguinte, Peter não veio buscar Wendy. Ela esperou e esperou por ele, usando um vestido novo, porque o velho não cabia mais de jeito nenhum, mas ele não apareceu. Quem sabe ele está doente, sugeriu Miguel. Você sabe que ele nunca fica doente. Miguel chegou perto dela e sussurrou, sentindo o calafrio. Talvez ele não exista, Wendy. E o Wendy teria chorado se Miguel já não estivesse chorando. Peter veio para a faxina da primavera seguinte, e a coisa mais estranha é que ele não sabia que havia perdido um ano. Essa foi a última vez que Wendy o viu enquanto era menina. Durante um tempo curto, ela tentou demorar um pouquinho para crescer e sentiu que estava sendo infiel a ele quando ganhou um prêmio de conhecimentos gerais. Mas os anos chegaram e foram embora sem trazer um menino descuidado. E quando eles se encontraram novamente, Wendy já era uma mulher casada e Peter era para ela apenas uma poeirinha na caixa onde ela guardava seus brinquedos. Wendy cresceu. Você não precisa sentir pena. Ela era o tipo de pessoa que gosta de crescer. No final, ela cresceu por vontade própria, um dia mais rápido do que as outras meninas. Todos os rapazes estavam crescidos e eram homens feitos a essa altura. Por isso, não vale a pena dizer nada mais sobre eles. Você pode ver os gêmeos, Bicudo e Cabelinho, indo todos os dias para um escritório, cada um carregando uma pasta e um guarda-chuva. Miguel é maquinista de trem. Deleve se casou com uma senhora da nobreza e assim se tornou um lorde. Você vê aquele juiz usando uma peruca branca? Como usam os juízes ingleses saindo por aquela porta de ferro? Aquele dia foi Piuí. O homem barbudo que não conhece nenhuma história para contar aos seus filhos é o João. Wendy se casou com um vestido branco e uma faixa rosa. É estranho pensar que Peter não tenha ido voando até a igreja para impedir o casamento. Passaram-se vários anos e Wendy teve uma filha. Isso não devia ser escrito com tinta normal, e sim com tinta dourada. Ela se chamava Jane e estava sempre com uma expressão intrigada, como se desde o momento em que chegou ao continente quisesse fazer perguntas. Quando tinha idade suficiente para fazer perguntas, geralmente elas eram sobre Peter Pan. Ela adorava ouvir as histórias sobre Peter, e Wendy contou a ela tudo que conseguiu lembrar. Naquele mesmo quarto de criança, de onde tinha acontecido a famosa fuga. Agora, ele era o quarto de Jane, pois o pai dela tinha comprado, por um bom preço, a casa do pai de Wendy, já que ele não gostava mais de subir escadas. A senhora Darling já estava morta e esquecida. Havia apenas 2 camas no quarto agora, a de Jane e a de sua babá. E também não havia mais canil, pois Naná já tinha morrido. Morreu de velhice e deu muito trabalho quando ficou velha, porque achava que ninguém sabia cuidar de crianças como ela. Uma vez por semana, a babá de Jane tinha uma noite de folga, e então era a vez de Wendy colocar Jane na cama. Aquela era a hora das histórias. Foi a ideia de Jane erguer o lençol sobre a cabeça das duas, fazendo uma tenda e sussurrar no meio da horrível escuridão. O que você está vendo agora? Acho que não vejo nada essa noite, disse Wendy, com uma sensação de que se Nandá estivesse ali, queria dizer que já estava muito tarde para conversar. Sim, você está vendo, disse Jane.
Você vê quando você era uma menininha? Isso foi há muito tempo, minha querida, disse o Andy. Nossa, como o tempo voa. Ele voa? Perguntou a menina levada. Como você voou quando era criança? Como eu voei? Sabe, Jane, às vezes eu me pergunto se voei mesmo. Voou sim. Que tempo bom quando eu sabia voar. Por que você não pode voar agora, mamãe? Porque eu cresci, querida. Quando as pessoas crescem, elas esquecem como se voa. Por que elas esquecem? Porque elas não são mais alegres e inocentes e sem coração. Somente as pessoas alegres, inocentes e sem coração conseguem voar. O que é alegre e inocente e sem coração? Eu quero muito ser alegre e inocente e sem coração. Ou talvez o Andy admita que vê alguma coisa. Eu realmente acredito, diz ela, que seja esse quarto. Eu também acredito que é, diz Jane. Continue. Agora elas embarcaram numa grande aventura. Da noite em que Peter entrou no quarto procurando por sua sombra. O menino tolo, disse o Andy. Tentou colar a sombra com sabonete. E quando não conseguiu, ele chorou. E isso me acordou. E eu costurei a sombra nele. Você pulou um pedaço, interrompeu Jane, que agora conhecia a história melhor do que a mãe. Quando você viu ele sentado no chão, chorando, o que você disse? Eu me sentei na cama e disse: Menino, por que você está chorando? Sim, foi isso mesmo, disse Jane com um grande suspiro. E então ele levou todos nós, voando para a terra do nunca. E as fadas, e os piratas, e os peles vermelhas, e a lagoa das sereias, e a casa debaixo do chão, e a casinha. Sim, o que você gosta mais de tudo isso? Eu acho que o que eu mais gosto é a casa debaixo do chão. Sim, eu também. Qual foi a última coisa que Peter disse a você? A última coisa que ele me disse foi: fique sempre esperando por mim, e uma noite dessas você vai ouvir um cocoricó. Mas infelizmente ele se esqueceu de mim, disse o Andy com um sorriso. Ela já estava bem crescida mesmo. Como era o cocoricó dele? Perguntou Jane uma noite. Era mais ou menos assim, disse o Andy, tentando imitar o cocoricó de perto. Não, não era, disse Jane seriamente. Era assim, e fez o cocoricó muito melhor do que o da sua mãe. O Andy estava um pouco surpreso. Como você pode saber, minha querida? Eu sempre o escuto quando estou dormindo, disse Jane. Oh, sim, muitas meninas ouvem o cocoricó quando estão dormindo, mas eu fui a única que ouvi quando estava acordada. Sorte sua, disse Jane. E então, numa noite, aconteceu a tragédia. Foi na primavera daquele ano. A história para dormir já tinha sido contada e Jane dormia em sua cama. O Andy estava sentado no chão, muito perto da lareira, tentando enxergar melhor para poder costurar, pois não havia nenhuma outra luz no quarto. E enquanto costurava, ela ouviu um cocoricó. Então a janela se abriu como nos velhos tempos e Peter pousou no chão. Ele era exatamente o mesmo de antes, e o Andy viu de imediato que ainda tinha dentes de leite. Ele era um menininho e ela uma adulta. O Andy se encolheu ao lado da lareira sem ousar se mexer, sentindo-se desprotegida e culpada, uma mulher adulta. Olá, Andy, disse ele, não notando nenhuma diferença nela, pois estava pensando, principalmente, nele mesmo. E na penumbra do quarto, o vestido branco de Wendy parecia a camisola que ela vestia quando Peter a viu pela primeira vez. Olá, Peter, respondeu ela, com a voz fraca, espremendo-se para tentar ficar o menor possível. Alguma coisa dentro dela pedia: mulher, mulher, me deixe sair. Onde está o João? Perguntou Peter de repente, sentindo falta da terceira cama.
João não está aqui agora, disse o Andy, prendendo a respiração. E Miguel está dormindo? Perguntou ele, olhando despreocupadamente para a cama de Jane. Está, respondeu ela, e nesse momento sentiu que estava sendo desleal, tanto com Jane quanto com Peter. Mas aquele não é Miguel, disse rapidamente, com medo de que uma reprovação caísse sobre ela. Peter olhou. Opa, é uma nova criança? É. Menina ou menino? Menina. Agora com certeza ele iria entender, mas não foi isso que aconteceu. Peter, disse ela hesitante. Você está esperando que eu vim, acrescentou com firmeza. Esqueceu que é a época da faxina da primavera? O Andy sabia que era, mas era inútil explicar que ele havia deixado passar muitas primaveras. Eu não posso ir, disse ela em tom de desculpas, pois esqueci como é que se voa. Logo vou ensinar você a fazer isso novamente. Oh, Peter, não desperdice pozinho de fada em mim. O Andy se levantou e finalmente o medo tomou conta de Peter. O que é isso? Disse ele recuando. Eu vou acender a luz, disse ela. E então você poderá ver por si mesmo. Até onde eu sei, essa foi praticamente a única vez em sua vida que Peter sentiu medo. Não acenda a luz, exclamou ele. O Andy deixou suas mãos brincarem nos cabelos do trágico menino. Ela não era uma menininha com o coração partido por causa dele. Era uma mulher adulta sorrindo daquilo tudo, mas seu sorriso estava molhado de lágrimas. Então, ela acendeu a luz, e Peter viu, e soltou um grito de dor. E quando aquela criatura alta e linda se abaixou para abraçá-lo, ele se esquivou rapidamente. O que significa isso? Perguntou ele novamente. Ela teve que explicar. Eu cresci, Peter. Tenho muito mais que 20 anos. Eu cresci há muito tempo. Você prometeu que não faria isso. Eu não pude impedir. Sou uma mulher casada, Peter. Não, você não é. Sou sim. E a menininha que está na cama é minha filha. Não, ela não é. Mas ele imaginou que fosse mesmo e deu um passo em direção à criança com a adaga erguida. É claro que não a golpeou. Em vez disso, sentou-se no chão e gemeu. E o Andy não sabia como consolá-lo. Embora tivesse feito isso um dia com muita facilidade. Mas agora era apenas uma mulher adulta e saiu do quarto correndo para tentar pensar. Peter continuou a chorar e logo seus soluços acordaram Jane. Ela se sentou na cama e imediatamente ficou interessada nele. Menino, por que você está chorando? Peter se levantou e a cumprimentou, e ela o cumprimentou da cama. Olá, disse ele. Olá, disse Jane. Meu nome é Peter Pan. Sim, eu sei. Eu voltei para buscar minha mãe, explicou ele, para levá-la à terra do nunca. Sim, eu sei, disse Jane. Eu estive esperando por você. Quando Andy voltou envergonhado, encontrou Peter sentado na beirada da cama, soltando um glorioso cocoricó, enquanto Jane de camisola voava ao redor do quarto, em completo êxtase. Ela é minha mãe, explicou Peter, e Jane desceu e ficou parada ao lado dele com a expressão que ele gostava de ver no rosto das moças quando olhavam para ele. Ele precisa muito de uma mãe, disse Jane. Eu sei, admitiu Andy desolado. Ninguém sabe disso tão bem quanto eu. Tchau, disse Peter para o Andy. Ele saiu voando e a danadinha da Jane foi junto. E para ela era mais fácil voar do que andar. O Andy correu até a janela e exclamou: Não, não. Vai ser só pelo tempo da faxina da primavera, disse Jane. Ele quer que eu faça sempre a faxina da primavera. Se pelo menos eu pudesse ir com você, suspirou Andy. Você sabe que não pode voar.
disse Jane. É claro que ela deixou os dois voarem juntos. Em nossa última visão de Wendy, ela está na janela, vendo os dois se afastando no céu até ficarem como pequenas estrelas. Hoje, quando você olha para o Wendy, pode ver seus cabelos ficando brancos e sua figura diminuindo de tamanho novamente, pois tudo isso aconteceu há muito tempo. Jane agora é uma adulta como qualquer outra, com uma filha chamada Margaret. E toda vez que chega a época da primavera, menos quando se esquece, Peter vem buscar Margaret e a leva para a terra do Nunca, onde ela lhe conta histórias sobre ele mesmo, que ele escuta com enorme entusiasmo. Quando Margaret crescer, ela terá uma filha, e vai ser a vez dela de ser a mãe de Peter. E assim continuará, enquanto as crianças forem alegres, inocentes e sem coração.